A Arte de Fazer Amigos apresenta A Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. E Academia Esporte Mania, a mania de viver bem. De volta com o Dr. Caçu falando sobre o diabetes, essa doença terrível, e eu não vou perder tempo. Dr. Caçu, é um prazer estar com o senhor aqui novamente para falar sobre essa doença. Como é que é a correlação da depressão com o diabetes e quais os problemas que isso gera? Você tem que pensar, 50% dos diabéticos ou um pouco mais do que isso tem depressão, em diversos graus. Nós hoje classificamos a depressão em grau menor e uma depressão em grau maior. Existe uma tabela bem interessante que são os critérios maiores e os critérios menores para depressão. Mas é importante que o paciente que é diabético tenha em mente que alguns sintomas podem estar disfarçados nas dificuldades do dia a dia. Entre elas o estresse, a rotina apertada do dia a dia, sabe? O próprio fato de estar toda hora fazendo medicamento ou controlando o açúcar e a alimentação. Isso em si já é uma situação bastante importante para esconder vários sintomas da depressão. E outra situação bastante séria que a gente tem visto em alguns trabalhos muito interessantes é que em alguns pacientes que têm a predisposição para serem diabéticos, se ficarem depressivos durante muitos anos, a depressão tem um fator de predispor essa diabetes um pouco mais cedo do que ao invés de umas outras circunstâncias como obesidade, etc. O que dirá se ele tiver todos esses fatores ainda desencadeantes. Então, tanto o médico deve ter uma atenção especial e perguntar sobre algumas situações chaves, como o paciente também deve ter em mente algumas situações importantes, como, por exemplo, tentar olhar aquilo que antes ele fazia e para ele era satisfatório, pelo menos, ou até lhe dava prazer, e hoje, ultimamente, ele já não tem mais prazer em fazer isso, parece que é uma coisa mecânica, uma coisa empurrada. Isso, às vezes, já é um sintoma de depressão inicialmente, mas tem que ser somado com outros sintomas eventualmente. Ninguém pode ser eventualmente cobrado e esperando que ele fique num canto, no escuro, chorando, com depressão bastante séria. Não, eu acho que o indivíduo tem que se perceber antes, ou o médico tem a função de perguntar inúmeras situações para ele. Como anda a sua vida pessoal? Como está a sua vida sentimental? Como está a sua vida sexual? Como está a sua vida profissional? Como está a sua vida afetiva de um modo geral? Porque às vezes sexual não é necessariamente afetivo, entendeu? E aí, munido de diversos sintomas, ele pode dizer para o paciente. E se ele tiver o apuro técnico, ele pode medicar ou eventualmente mandar para um especialista, um psiquiatra, para poder ver isso. Hoje em dia nós temos alguns antidepressivos que são importantes no diabetes, não só para serem dados porque são melhores, como alguns para não serem dados porque podem trazer outras complicações. Por exemplo, existem alguns antidepressivos que engordam o indivíduo. Então isso não é um antidepressivo adequado para ser dado para um certo tipo de diabético. Sim. Entretanto, existem alguns outros antidepressivos que têm um perfil melhor, melhoram bastante a parte cognitiva do diabetes, melhoram tanto a parte afetivo, sexual, libido. Então é importante que o médico individualize o seu paciente e tenha em mente que o antidepressivo é um aliado muito forte naqueles casos em que a depressão de fato existe. Como eu disse, existem alguns critérios importantes para se definir a depressão. Então é importante que você converse muito com o teu paciente, porque às vezes só ao conversar o paciente já exprime situações do seu dia a dia, da sua vida, do seu cotidiano, que já trazem à tona aquelas perguntas que o médico eventualmente iria fazer, né? E que o paciente poderia mascarar na ânsia de querer ter uma resposta. Quando você deixa que o paciente conte à vontade, às vezes a coisa fica bem melhor. Então veja só, foi dado mais uma dica para você que estava preocupado se está com diabetes ou não, a depressão, como é que ela influencia. Tá aí, Dr. Caçu, dando mais essa dica para você. E eu quero pedir para que você mande seus e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br fazendo suas perguntas. Dr. Caçu, nós precisamos falar sobre a demência no diabetes. Eu gostaria de enfatizar também, e vocês viram hoje ele falando
que não é só exame que dá o diagnóstico. O médico tem que conhecer. Se você vai no médico, o qual ele não escuta mais a tua pressão, o teu coração, não vê mais a sua pressão, não se importa com a sua vida, a saúde é o de menos. Nós precisamos de médico que trate de você como pessoa, como alguém especial, único, que nós somos assim. Então, eu acho importante o Dr. Caçu estar passando isso para vocês. É um dos médicos que eu admiro e que eu vejo que trabalha de uma forma verdadeira. Tá bom? Dr. Caçu, muito obrigado. Desculpa elogiar muito o senhor, mas eu admiro a forma com que o senhor conduz os seus pacientes, tá bom? Um abraço para você, não saia daí que a gente já volta. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.